Logo no início de uma manhã abafada no interior da Geórgia, o som de pneus rangendo rompeu o silêncio de uma rua ainda adormecida. Um carro esportivo vermelho, de aparência agressiva e motor ferido, parou diante da oficina mais antiga da cidade. O veículo parecia um animal selvagem domado à força, com a lataria cintilando sob os primeiros raios do sol. Do banco do motorista, saiu um homem vestindo um terno de corte impecável e um relógio que custava mais do que a maioria dos carros na oficina. Era Magnus Holloway, um magnata do setor de energia, conhecido por sua frieza nos negócios e arrogância no trato com qualquer pessoa fora do seu círculo milionário. Ele jogou os óculos escuros sobre o capô com desprezo e murmurou: "Disseram-me que havia um gênio mecânico escondido aqui." Dentro da oficina, sob uma caminhonete suspensa, uma jovem de cabelos amarrados com um lenço de oficina limpava as mãos com um pano encardido. Seu nome era Liana Brooks. Aos 17 anos, ela já conhecia o som de um motor como outras meninas conheciam o som de uma música favorita. Vestia um macacão gasto, manchado por anos de graxa, e suas botas pareciam ter enfrentado batalhas em campos de petróleo. Ao ouvir a voz do homem, saiu de debaixo do veículo, jogando o pano sobre o ombro com naturalidade. "Algum problema com o brinquedo?" perguntou com calma. A mãe dela, Sra. Brooks, surgiu da recepção com um sorriso educado. "Posso ajudá-lo, senhor?" Magnus arqueou a sobrancelha ao ver Liana. "A mecânica é... sua filha? Você está brincando comigo? Uma adolescente?" Liana deu um passo à frente, sem piscar. "Aqui não se brinca com motor, senhor. Aqui a gente escuta." Ele sorriu, com desdém. "Este carro já desafiou 15 técnicos, todos os melhores que o dinheiro pode contratar. Você realmente acredita que uma garota com graxa no rosto vai conseguir o que eles não conseguiram?" "Não é uma questão de acreditar, é uma questão de saber", respondeu Liana, tranquila. Magnus a observou como quem encara um enigma. Depois se aproximou e disse: "Façamos um trato. Se você consertar esse carro, pago o que quiser. Mas se fracassar, vai admitir publicamente que só estava se exibindo." A mãe de Liana segurou o braço da filha, tensa, mas a jovem se soltou suavemente e murmurou: "Isso não é sobre provar algo, é sobre ouvir o que ninguém mais escutou." Ela caminhou até o carro, passou a mão no capô como quem cumprimenta um velho amigo, fechou os olhos e se concentrou. O motor ainda exalava calor. A vibração era irregular, como se o coração da máquina estivesse batendo fora do compasso. E então, em silêncio, ela começou. Enquanto curiosos começavam a se aproximar da oficina, atraídos pelo som do carro e pela presença de Magnus, Liana manteve a atenção apenas na máquina. Pegou um banquinho antigo, encostou-o ao lado do veículo e abriu o capô com um movimento certeiro, como quem já sabia o que estava por trás daquela estrutura metálica. O motor, complexo como um enigma de engenharia, parecia quase zombar de qualquer tentativa de reparo. Era um sistema projetado para ser operado por computadores e especialistas com diplomas em universidades estrangeiras, não por uma adolescente com ferramentas antigas. Mas Liana não se intimidou. Caminhou até o canto da oficina, onde repousava a velha caixa de ferramentas de seu pai, um homem que já havia consertado tratores com pedaços de relógio e carros com fios de telefone. Todas as ferramentas estavam gastas, mas limpas, como se carregassem memórias e não apenas ferrugem. Ela escolheu uma chave inglesa pequena e uma chave de fenda de precisão. Depois, inclinou-se sobre o motor e começou a trabalhar. Nenhum scanner eletrônico, nenhum aplicativo de diagnóstico, apenas o som, o cheiro e o toque. Um dos assistentes de Magnus riu baixinho e disse: "Ela nem analisou os códigos de erro." Liana respondeu sem tirar os olhos do motor: "Eu analisei. No instante em que o carro entrou aqui, ela mexia com delicadeza, mas com firmeza. Apertava, soltava, desconectava fios e observava cada peça com a atenção de quem lê um livro em uma língua esquecida. Seus dedos dançavam como se seguissem uma música que só ela podia ouvir. A multidão agora observava em silêncio. Alguns filmavam, outros murmuravam. Magnus cruzou os braços, cético, mas com a respiração um pouco menos arrogante. E então, sem aviso, ela parou, olhou para o carro e disse simplesmente: "Está pronto." Magnus riu. "Isso é ridículo. Você acha que esse malabarismo com parafusos mudou alguma coisa?" "Ligue", disse ela. Ele girou a chave. O que se ouviu em seguida não foi um barulho, foi um renascimento. O motor rugiu com suavidade, como se respirasse aliviado. Nenhuma falha, nenhum soluço. Som límpido, como um violino afinado depois de anos de silêncio. A multidão soltou exclamações. Celulares tremiam nas mãos de quem filmava. E Magnus ficou imóvel. O painel mostrava números perfeitos. A rotação
iluminação estabilizada, a temperatura ideal. Tudo indicava que o carro, antes um mistério que devorava dinheiro e reputação, agora estava saudável como no primeiro dia. Liana limpou as mãos em silêncio, sem sorrir, sem esperar palmas. Seu trabalho falava por ela. Magnus saiu do carro lentamente. Não havia raiva em seu rosto, nem zombaria. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia genuinamente perdido. Olhou para a jovem à sua frente como se não conseguisse encaixar aquela realidade em sua lógica de mundo. A multidão esperava um comentário sarcástico, uma negação, uma piada cruel. Mas em vez disso, ouviram algo totalmente inesperado. Palmas. Primeiro uma, depois outra. Logo, o som se espalhou como uma onda. Não era deboche, era incredulidade. Era respeito forçado por algo que simplesmente não podia ser negado. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, após um longo silêncio. "Liana Brooks", respondeu, com o rosto ainda manchado de graxa, mas com os olhos firmes. "Onde aprendeu isso?" ele quis saber. "Meu pai me ensinou. Ele dizia que cada motor tem uma alma e que a gente precisa ouvir, não apenas desmontar." Magnus hesitou, engoliu seco. Ele devia ser um gênio. Ele era, mas homens como você nunca o levaram a sério. As palavras cortaram mais do que ela pretendia, mas não recuou. Era a verdade. Por muito tempo, o talento do pai havia sido ignorado simplesmente porque não usava terno nem falava com pompa. Magnus desviou o olhar, pressionando os lábios. Foi naquele instante que um carro preto, silencioso e imponente, parou na calçada. Era uma limusine com vidros tão escuros que refletiam o céu. Ninguém reconheceu o veículo, mas todos sentiram a mudança no ar. A porta se abriu suavemente. Dela saiu uma mulher elegante, de terno branco, óculos escuros e passos seguros. Atrás dela, dois assistentes em silêncio. Não era qualquer pessoa, era Evelyn Langford, presidente de um dos maiores institutos de engenharia mecânica do país. Uma lenda viva no mundo da inovação automotiva. Liana ainda estava guardando suas ferramentas quando sua mãe entrou na oficina com os olhos arregalados. "Filha, tem alguém lá fora! Alguém importante!" Liana saiu, e quando seus olhos encontraram os de Evelyn, o tempo pareceu parar por um instante. Evelyn Langford estendeu a mão, sem hesitar. "Você deve ser Liana Brooks." A jovem limpou a palma oleosa no macacão e apertou a mão da executiva com firmeza. "Sou eu." "Eu vi tudo", disse Evelyn com um leve sorriso. "O que você fez com aquele motor não foi apenas consertá-lo, foi entendê-lo. Pouca gente nesse planeta conseguiria fazer o que você fez." "As máquinas falam", respondeu Liana com simplicidade. "Só que a maioria das pessoas não presta atenção." Evelyn assentiu em silêncio, como se confirmasse algo que já suspeitava. Então acenou para uma de suas assistentes, que se aproximou e entregou a Liana um envelope elegante, selado com o emblema do Instituto Langford de Inovação. Dentro havia uma carta, uma proposta. Liana foi convidada a estudar com bolsa integral na mais prestigiada instituição de engenharia do continente. Teria acesso aos laboratórios mais modernos, mentoria direta de Evelyn, participação em projetos de ponta, viagens internacionais e liberdade criativa para desenvolver suas próprias soluções automotivas. Era mais do que um convite. Era uma porta escancarada para o futuro. Liana leu em silêncio, sem acreditar. Por um momento, as palavras pareceram flutuar diante dos seus olhos. Tudo aquilo era real? Ela, a garota que cresceu desmontando tratores antigos com o pai, agora estava sendo escolhida por uma das mentes mais influentes da indústria? "Por que eu?" murmurou. "Porque talento como o seu não se ensina", respondeu Evelyn. "Ele precisa ser encontrado, cultivado e respeitado." Do outro lado da rua, Magnus observava tudo. Pela primeira vez, não tentou interferir. Ficou apenas com as mãos nos bolsos, encarando a cena com uma expressão que misturava admiração e arrependimento. O vídeo do concerto já circulava na internet. Em poucas horas, acumulou dezenas de milhões de visualizações. Era impossível ignorar o que todos viram. Uma jovem desconhecida, superando 15 dos melhores engenheiros do país, usando apenas as mãos, o ouvido e o instinto. Nas horas e dias seguintes, a vida de Liana virou de cabeça para baixo. Convites de programas de televisão, propostas de patrocínio, entrevistas, prêmios e convocações para eventos internacionais começaram a surgir como uma tempestade de reconhecimento. Mas ela permaneceu com os pés no chão. A oficina seguiu aberta. O chão continuava manchado
manchado de graxa, e o cheiro de óleo e metal queimado ainda tomava conta do ar. Liana manteve o mesmo ritual de sempre. Acordava cedo, limpava as ferramentas do pai, apertava os parafusos dos elevadores hidráulicos, atendia os clientes com um sorriso tímido e mãos calejadas. Ela sabia que o momento passaria, os holofotes se voltariam para outra pessoa, e era justamente por isso que se apegava ao que era real. O som de um motor mal ajustado, a vibração de um virabrequim desequilibrado, o clique sutil de um relé com defeito. Na cerimônia de entrega da bolsa de estudos, semanas depois, os aplausos ecoavam de forma estrondosa enquanto ela subia ao palco. Mas em vez de um discurso ensaiado, ela contou uma história. Meu pai dizia que o mundo vai tentar usar seu dom ou enterrá-lo, mas se você continuar fiel ao trabalho e não à fama, você constrói algo que dura. Ela respirou fundo e completou: eu não conserto carros, eu os escuto, e hoje escuto todos vocês. A plateia ficou em pé. Evelyn sorriu da primeira fila, visivelmente emocionada, e ali, diante de uma multidão de engravatados, inventores e investidores, estava uma garota com as mãos marcadas pela honestidade do ofício. De volta à cidade onde tudo começou, a velha oficina permanecia aberta. Não por necessidade, não por vaidade, mas por escolha. Ali, Liana ensinava crianças curiosas, oferecia oficinas para jovens da comunidade e mostrava às meninas que graxa no rosto não é motivo de vergonha, é medalha de honra. Houve um tempo em que Liana Brooks era apenas a filha de um mecânico viúvo, ignorada por engenheiros, subestimada por chefes de oficina e alvo de piadas por andar com o rosto manchado de óleo. Muita gente viu seu macacão sujo e presumiu que ela não teria futuro, mas ela nunca quis aprovação, nunca precisou de aplauso, ela queria apenas escutar os motores, os detalhes, a si mesma. E é justamente aí que começa a verdadeira lição. A vida, com frequência, esconde seus maiores presentes atrás de portas disfarçadas de rejeição. Ser ignorado, duvidado ou ridicularizado pode parecer um castigo, mas na verdade é um convite. Um convite para provar, não aos outros, mas a si mesmo, que você carrega algo que ninguém pode tirar. Liana não estudou em laboratórios caros, não teve acesso a simuladores de última geração, nem foi orientada por doutores de currículo brilhante. O que ela teve foi algo mais raro, curiosidade incansável, humildade para aprender com os próprios erros e um pai que lhe ensinou que todo motor, por mais complexo que pareça, tem um pulso, e esse pulso pode ser sentido por quem realmente se importa. Enquanto alguns procuravam atalhos, ela buscava entendimento. Enquanto outros se exibiam, ela trabalhava em silêncio. E quando foi subestimada por Magnus Holloway diante de uma multidão, ela não respondeu com arrogância, respondeu com precisão. Ao fazer aquilo que todos diziam ser impossível, ela não apenas consertou um carro de luxo, ela consertou a ideia do que se espera de um gênio. Então, se hoje alguém te diz que você é jovem demais, diferente demais, ou que não pertence a esse ou aquele espaço, lembre-se de Liana, lembre-se de que o mundo pode tentar te rotular, mas você tem o poder de reescrever qualquer rótulo com suas ações. Você não precisa de autorização para seguir o que ama, só precisa ouvir e confiar no som da sua própria convicção. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe, porque há milhões de mentes brilhantes por aí que só precisam de uma faísca para acender o próprio caminho. Seu momento vai chegar, e quando chegar, o mundo inteiro vai ouvir o ronco do motor que você construiu com as próprias mãos.